Olá, irmãos e irmãs, boa noite na paz de Cristo, Rei da Glória. Hoje é dia 18 de abril, nós estamos exatamente marcando 21 horas e 41 minutos. Eu quero começar procurando aqui me justificar com vocês por que nós não tivemos estudo semana passada. E por que hoje, quase que a gente não tem também, É que na semana passada eu estava muito envolvida com questões lá na igreja que a gente programou, que tinha para resolver, e acabei não tendo condições de gravar o vídeo na sexta-feira. No sábado também fiquei muito atarefada, muito enrolada. E no domingo eu pensei, quando eu voltar da igreja e tal, eu gravo e mando para os meus irmãos. Aí eu não sei se vocês estão sabendo, mas domingo eu sofri um acidente lá na igreja, eu virei o pé, eu caí como uma fruta madura, bati com o braço, esse braço aqui, ó, vocês estão vendo aqui, Agora ele tá todo cheio de atadura aqui, é uma fita, que é boa para proteger o braço. E bati no chão e dali eu não conseguia levantar de tanta dor que me deu no braço direito. O braço direito mas doía demais da conta e eu fiquei ali porque o culto já tinha terminado, muitas pessoas já tinham saído da igreja, tinham ido embora. As que estavam ainda ali conversando depois do culto, eu estava de um lado do carro, elas estavam do outro lado, eu sozinha ali caída no chão. E fiquei esperando. Na hora que uma irmã acionou o carro que estava na minha frente, eu vi que ela tinha acionado o alarme, o controle, para abrir o carro. Aí eu chamei por ela, gritei o nome dela, ela veio e eu estava ali no chão, e chamou outras pessoas e tal. Bom, resumindo, fui levada para a UG e lá o ortopedista diagnosticou que eu tinha deslocado o braço saiu do lugar. Muito bem. Fiz o raio-x, foi constatado isso. Ele colocou no lugar muita dor. É dor quando sai do lugar, é dor para colocar no lugar e dor alguns dias depois, Não tão intensa, mas ainda dolorido, porque se bateu com aquilo no chão, A carne ficou magoada, como diria minha mãe, Muito bem. Aí eu vim para casa, não tinha condição nenhuma, sentindo ainda dor, e não podia mexer o braço, não podia fazer nada. Isso foi no domingo à noite. Na segunda eu acordei, tomei banho e tal, mas o braço ainda doendo muito, eu não podia mexer o braço, eu tinha que ficar com o braço, vou botar aqui para vocês entenderem, nessa posição aqui, na altura do umbigo, mas nessa posição, eu não podia mexer o braço. Muita dor. Fiquei segunda-feira, assim, em casa, nem saí, não podia sair, não podia dirigir, porque no que eu virei o pé, o meu pé também ficou machucado, meu tornozelo ficou inchado, machucado. E aí passei segunda-feira, passei terça, sem condição de gravar. Na quarta-feira eu acordei de manhã e tomei banho. Quando eu terminei de tomar banho, eu fui vestir uma blusa, que não é blusa aberta igual essa daqui, uma blusa fechada. E eu não sei se vocês têm essa experiência que eu tenho. Quando a gente termina de tomar banho, você vai vestir uma blusa assim, ela enrola atrás, Fica enrolada ali. E eu, num instinto, virei o braço machucado, o braço direito. Eu virei ele todinho para trás para puxar a blusa. Meus irmãos, deslocou de novo o braço. Aí, de novo, eu gritei o dia, ela não me ouviu, porque ela estava lá na casa dela, eu aqui em cima. Aí eu desci segurando o braço, porque não pode mexer, não dá para mexer o braço, tanta dor. Desci, eu quase caí da escada, porque eu não podia me segurar no corrimão, porque eu tinha que segurar o braço. Desci com muito custo, degrau por degrau, o pé também ainda doendo. Cheguei lá embaixo, falei pro Diz, o braço saiu fora do lugar. Ai, meu Deus, tá. Fomos para o UG, chamamos um Uber, fomos para o UG. Ficamos lá de 10 horas da manhã até 2 e pouca da tarde, mas fui atendida por um outro ortopedista, botou de novo o braço no lugar, mais dor, mais grito, e vim para casa,
Dessa vez, eles me orientaram, falaram que o braço tinha que ficar na tipoia, e vim para casa, e muito desanimada, porque eu estou tomando dipirona, dipirona, grau forte, né, em muitas gramas, e um anti-inflamatório. E eu estou sentindo que eu não posso com dipirona. Ele me dá assim, um problema no estômago e me dá uma soneira, um negócio que, se eu não deitar e não dormir, eu acho que eu nem sei. Acho que nem sei. Bom, a minha situação hoje é essa, né? Eu ainda estou com a mobilidade muito pequena. Segunda-feira eu vou ter que procurar um ortopedista, vou ver qual tipo de fisioterapia que eu vou ter que fazer. A fisioterapeuta da academia que eu frequento, né, que eu faço ginástica, ela me pediu para ir lá, colocou essa fita, e ela é muito boa, ela protege o braço, que senão eu acho que eu já tinha deslocado de novo, porque é instinto, né? Eu não sou canhota, eu sou destra, então tudo meu é com a mão direita, e instintivamente eu viro a mão, mas agora, graças a Deus, eu estou assim um pouco protegida, mas não posso virar o braço para trás, por exemplo, né? Então eu estou nessa, né? E hoje, né, na tensão ontem, eu também sem poder fazer uma pesquisa para melhorar o estudo na internet, porque eu estou naquela, trabalhando tudo com a mão canhota, e aí quando você pega a setinha que vai abrir uma pasta, opa, você consegue botar a setinha na pasta, aí quando você vai clicar o negócio já sai fora do lugar, é uma luta. Eu estou numa luta terrível aqui, não estou conseguindo fazer o meu trabalho, né, meu trabalho secular, e nem as minhas pesquisas aqui na igreja. E ontem, né, foi um dia muito tenso, muito difícil, porque foi o dia que o Elinho, ele operou, e a gente vem nessa luta judicial, brigando para a Unimed liberar a cirurgia dele, por fim ela liberou, e ontem foi um dia tenso, e hoje eu falei, não, eu vou preparar o estudo, eu vou gravar, até que antes do almoço eu recebi a notícia que ele faleceu. Ele é tio da a Nilva é tia dele, ele é sobrinho da Nilva, que é aqui do nosso grupo, que é a nossa líder. E a gente está muito triste, muito, muito abatido, porque ele é uma pessoa muito querida, muito amigo, de longa data, longos anos. É isso, né? A vida da gente, de repente, né, gente? A vida da gente muda num piscar de olhos, não é isso? Num piscar de olhos. Eu tô aqui, meu braço ainda tá dolorido, eu tô tomando remédio para dor, já tomei 2 cartelas de remédio para dor. O antibiótico, eu achei que era ele que estava me atacando o estômago. Teve 1 dia ou 2 dias, eu não sei, que eu não tomei. Mas agora eu resolvi completar, né, os 5 dias, vou até comprar mais uma cartela para completar os 5 dias. E vamos esperando, né, para ver a vida. Meu dedo, para vocês verem, ralou quando eu caí no chão, ficou isso tudo em carne viva. E depois, lá na igreja, no dia seguinte, eles olharam pela câmera, na minha conta eu tinha ficado uns 10 minutos no chão, mas falaram que eu fiquei entre 5 e 6 minutos, caída no chão, sem poder levantar. Mas Deus é Deus, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Não é isso? E o coração da gente pode se entristecer com as coisas que a gente passa, com as perdas que a gente tem de pessoas queridas. Mas Ele continua sendo Deus, continua sendo digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Porque Ele é Deus, né? E Ele diz que vai passar com a gente. Ele não diz que vocês não vão passar pela água, vocês não vão passar pelos rios, vocês não vão passar pelo fogo. Muito pelo contrário. Ele falou, quando vocês passarem pelas águas, eu passarei com vocês. Quando vocês passarem pelos rios, eu passarei com vocês. Quando vocês passarem pelo fogo, eu passarei com vocês. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. Vamos ver até, né, quanto eu consigo hoje caminhar com vocês. Vamos ler, nós estamos terminando o capítulo 4 e
nós já vimos, né, tudo que Caim fez, o sinal que Deus colocou nele, vimos por que Deus pôde colocar um sinal num pecador, num homicida, e vimos a graça e a misericórdia de Deus como funcionam. E hoje nós vamos ver os versículos 17 até o 24 do livro de Gênesis, no capítulo 4. Vamos ler? E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lamaque. Lamaque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Muito bem. Eu acho que Caim não imaginou, né? Que a geração dele ou que a vida dele fosse aparecer registrado no maior livro de todos os tempos, que é a Palavra de Deus, e de uma forma negativa, né? De uma forma negativa, é como nós estamos vendo aqui a vida de Caim e a sua descendência, né? Deus, vamos analisar aqui, porque qual era o medo de Caim depois que ele matou Abel? Eu vou sair e vão me matar. Deus falou, não vão te matar, porque eu vou botar um sinal em você. E agora aqui a gente está vendo que Deus ele foi fiel à sua palavra e ele protegeu Caim enquanto ele vagava de um lugar para o outro. Certo dia, ele encontrou um lugar. Aqui está dizendo... No versículo anterior ao que nós lemos, no versículo 16, e diz assim, e Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Ele saiu de perto do Éden e foi para essa cidade chamada Nod. E ali, vagando, né, depois que ele foi vagando e chegou ali, ele encontrou esse lugar, Nod, que parecia para ele um lugar bom para ele ficar, e ele então decidiu, ele resolveu construir em Nod uma cidade. Nod era um local, uma planície, um local amplo. Ele falou, não, aqui eu vou construir uma cidade. Como estava a terra nessa época para Caim? Bom, a terra não dava os frutos para Caim, porque Deus falou que ele não ia mais conseguir tirar da terra os frutos, mas ele conseguiu trabalhar e construir sobre a terra uma cidade, eu queria falar uma outra coisa, mas uma cidade, e ele foi bem sucedido ali, tá? No entanto, o que a gente tem que pensar é que Caim, ele nunca deixou de ser fugitivo, porque Deus falou que ele ia ser fugitivo, né? O nome da terra onde ele encontrou esse lugar e falou, né, vou construir aqui uma cidade, e foi próspero ali, o nome dessa terra, Nod, indica
Deixa eu ver aqui, o nome Nod significa vagar no sentido de ficar andando de um lado para o outro, um fugitivo, alguém que não tem um local fixo. Nod significa isso, tá? Agora, mas o que eu quero, eu estou meio confusa hoje, porque vocês vão entender, né? Mas, já entenderam, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a cidadania, vamos dizer assim, né? De Caim não se encontrava no céu. Filipenses 3, de 20 e 21, vocês vão ver isso, e a gente já leu esse texto, ele estava até aqui. A gente já leu esse texto, não vamos repetir, né? Tampouco havia qualquer esperança dele alcançar a cidade celestial. Por quê? Hebreus 11, de 9 a 16, fala sobre não ser igual Caim, né, que era filho do diabo, ou alguma coisa mais ou menos assim, tá? O único céu que Caim conheceu foi na cidade onde ele morou, e a cidade que ele construiu aqui na terra. Ele olhava e viu o céu, foi o único, tá? Caim, uma pergunta, né, que eu quero fazer, porque é uma pergunta que muitos fazem. Caim era casado antes de sair do Éden, ou Caim encontrou uma esposa durante essa viagem dele como fugitivo, como nômade, né, como alguém que está vagueando? Ele contou, será que Caim contou à sua mulher que ele havia assassinado o irmão? Será que ele fez isso? Nada disso a gente sabe, mas certamente uma coisa ele teve que explicar para a mulher, essa marca que Deus colocou nele, que a gente também não sabe que marca que foi, tá? A gente não sabe, mas sabemos que ele tinha uma marca que o protegia. E talvez, a mulher que ele encontrou e se casou com ela, e com ela se relacionou e teve filhos, talvez ele teve que contar que marca era aquela que ele tinha e que o protegia, né? Agora, se ele chegou ao ponto de dizer que ele matou o irmão, aí são outros 500 que a gente não sabe. Era natural Caim procurar uma esposa, porque não apenas ele desejava construir uma cidade, como também Caim queria constituir uma família. Então, por que isso? Porque para eles, né, desde Adão, deixar uma descendência, deixar um nome gravado na história, era uma coisa muito importante. Mas a gente vai ver que isso, ele não se consolidou na vida de Caim. Deus não permitiu que isso consolidasse na vida de Caim. Porque o pensamento de Caim é como o nome dele ia se consolidar se ele não constituísse uma família e não tivesse descendente. Tá? Caim não sabia que seu nome e seus atos perversos seriam escritos na palavra de Deus para que todos lessem o que ele fez. Tem uma discussão teológica, não vou dizer que é teológica isso não, né? Tem a ver com a teologia. Mas há uma discussão, até certo ponto tem, né? Mas há uma discussão sobre essa mulher, né? Dizia, Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Aí a pergunta que as pessoas sempre fazem peraí, se Adão e Eva tiveram Caim e Abel, até aqui, até esse momento era só Caim e Abel, que a gente vai ver que Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, vai nascer depois. Como é que Caim encontrou uma mulher, né, se só existiam eles dois? Bom, vamos lá. Na realidade, o que a gente precisa saber, tá? Deixa eu ver aqui, se está aqui. É que esse período aqui, não está aqui nesse livro aqui não. Esse período aqui entre
entre o nascimento de Caim, o nascimento de Abel, a morte de Abel, e agora quando Caim foge, né, e encontra uma mulher e se casa com ela, é um período que medeou, se não me falha a memória, eu li em algum lugar, 1.500 anos. 1.500 anos. Tá vendo? Então, a gente tem que pensar o seguinte, 1.500 anos desde Adão e Eva saindo do jardim, tá, gente? Vamos deixar claro aqui, porque senão eu teria que dizer que Caim, quando casou aqui com essa mulher, já tinha 1.500 anos e não tinha. Desde a saída do Éden até esse fato aqui, é um tempo que gira em torno de 1.500 anos. Óbvio que Adão e Eva teve outros filhos e teve filhas. E com quem Caim se encontrou para casar? Foi com uma irmã? Foi uma sobrinha? Eu não sei. Mas quando a gente já viu isso, quando a gente fez o nosso estudo na outra semana que nós nos encontramos, que Caim, ele fala assim, em Gênesis 4, versículo 13. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsa da face da terra e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Então já tinha gente. Perceberam? Já tinha muita gente. Porque ele fala, eu vou ser fugitivo, quer dizer, vou andar de um lugar para outro, e quem se encontrar comigo me matará. Naquela época eu falei, né, de um desses livros que eu estou acompanhando, que o autor entendia que ele estava falando assim, será meu parente e vai querer vingar o sangue de Abel. Então, provavelmente, vamos fazer uma elucubração aqui, essa mulher com quem Caim se casou era sua parente, ou sua irmã, ou sua sobrinha, né? Ou sua sobrinha neta, sobrinha da sobrinha, né? Sobrinha neta. Alguém, ele encontrou alguém não, uma mulher, né? Ele encontrou uma mulher, tudo indica que era da sua parentela, né? E ele se casou com ela. Bom, continuando no texto ali, aí o texto diz que a esposa de Caim deu-lhe um filho que ele chamou de Enoque, nome relacionado à palavra hebraica para consagrado. Agora, é interessante, porque nós vamos ver mais para frente aqui, que Caim, ele não se relacionou com Deus. Eu vou mostrar isso para vocês quando a gente estiver lá no capítulo 5. Espera aí, deixa eu ver se é no capítulo 5 ou no final. No final do capítulo 4. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas ele deu um nome que o significado para essa palavra é consagrado. Eu não sei se esse significado surgiu depois. Eu acredito que sim. Eles começaram a dar significado aos nomes. E eu vou mostrar por que eu acredito que foi colocado esse significado no nome hebraico de consagrado depois. Não que Caim tenha resolvido chamar o seu filho de consagrado. Não, ele nem sabia. Mas depois, gerações depois, eles entenderam que esse nome Enoque significa consagrado. E eu vou mostrar depois para vocês por quê, mas deixa a gente chegar lá, tá bom? O que Caim fez mais além de dar o nome ao filho dele de Enoque? Deu o nome da cidade que ele edificou também de Enoque, né? Agora, nós não temos aqui no texto, eu acabei de ler para vocês, esse Enoque consagrado, por isso que eu digo que esse significado veio depois, a quem é consagrado, a quem esse filho era consagrado e a quem a cidade era consagrada. Perceberam? Mas o significado que surgiu depois, por isso eu acredito que surgiu depois, foi que o nome Enoque significaria consagrado, tá bom? 6 gerações de Caim aparece aí nesse texto que a gente leu.
aliás, até o 22, do Gênesis 4, de 17 a 22, nós vamos encontrar aí 6 gerações de Caim. Sendo que algumas gerações que aparecem aqui, elas são bem conhecidas, porque elas vão surgir depois, tá? Vão aparecer depois. Lameque, esse indivíduo que aparece aí, vocês viram, foi o primeiro bígamo. Se a bigamia existe nos outros países aí, né, e aqui no Brasil camuflada, culpa de Lameque, porque ele já puxou 2 mulheres, Ada e Zilá. São as 2 mulheres. Ninguém tinha 2 mulheres até aqui. Foi Lameque que inventou isso, dele poder ter 2 mulheres. E a gente vê que esse Lameque, olha a consequência do pecado. Mas do pecado de Caim, não, do pecado lá no Éden. E que Caim caiu nele, né? Caiu também em pecado. E agora olha esse Lameque. Esse Lameque, ele era um pernóstico, diria minha mãe. É um metido, era um arrogante. Ele era um arrogante. Você vai falar assim, como é que você sabe que ele era um arrogante? Que ele era um homicida, ele mesmo se declara ali. Como que eu sei que ele era um arrogante? Tá? Começa por ali. Ele vira, chama as 2 esposas e fala assim, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês mulheres de Lameque, olha que arrogância, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Ora, ninguém sabe o motivo pelo qual um rapaz o feriu e nem a forma como esse rapaz feriu ele. E por que ele matou? Porque foi ferido? Ferido em que sentido? Emocionalmente? O rapaz xingou ele? Ou o rapaz tentou atacar ele, roubar ele? A gente não sabe, né? Mas o cara aqui, o fanfarrão, né? Fala, eu matei, né? Tá. Tá. A menção que Lameque faz da proteção, e aqui que eu vou falar da arrogância, olha só, versículo 24. Olha como é que esse Lameque, ele era arrogante. Olha como que ele se refere, e ele então tinha conhecimento, chegou até ele, pela tradição via oral, né, de família, chegou até ele a proteção de Deus, que Deus deu a Caim, o sinal que Deus colocou em Caim para que ele não fosse morto, não fosse destruído. Olha como que ele trata isso. Ele assim, matei um homem porque me feriu, um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. 70 vezes 7. Olha só, quem é que disse que quem matasse Caim seria vingado 7 vezes? Está aí na Bíblia, foi Deus. Deus é que disse isso, está em Gênesis 4, versículo 15. O Senhor, porém, lhe disse, não, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. Então ele conhecia bem a história de Caim, ele sabia do sinal sinal de proteção que Deus tinha colocado em Caim, e ele sabia que Deus disse que se alguém matasse Caim, mesmo com o sinal que Deus tinha colocado, Caim seria vingado 7 vezes. Agora, olha a arrogância dele. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. olha que prepotência. De onde ele tirou isso? Ele não tinha comunhão com o Senhor. Aqui não diz. Aqui não diz que o Senhor também colocou um sinal nele. Então ele era muito arrogante. Se Caim recebeu essa proteção porque matou seu irmão, então eu matei 2 aqui, eu tenho muito mais valor do que Caim e vou receber uma maior proteção. Agora, tem uma coisa muito curiosa aqui, é esse 70 vezes 7. Lembra dos 70 vezes 7? Onde que está 70 vezes 7 na Bíblia? Está lá nos ensinos de Jesus, nos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né? Acho que o João não fala, mas os outros falam. Quantas vezes se deve perdoar um irmão? 70 vezes 7.
A primeira vez que a gente vê isso aqui, está aqui em Gênesis, 70 vezes 7. Muito interessante isso, né? Muito interessante isso aqui, essa menção que Lameque aqui faz sobre a vingança que recairia sobre a pessoa se por acaso matasse. Ele não está falando de perdão, ele está falando de vingança, tá bom, gente? Vamos lá. Alguma coisa é muito interessante também aqui, que eu tô olhando aqui, quero passar para vocês, é que indiretamente, tá? Lameque acreditava que a proteção de Deus sobre Caim também se estendia a ele. Por que se estendia a ele, eu não sei. Deixa eu ver uma coisa, né? Porque se Deus vingaria um homicida como Caim, então certamente vingaria Lameque por defender-se. Porque ele fala que, né, ele matou um homem porque feriu ele e um jovem porque machucou ele. Muito bem. Vamos ver aqui se tem lógica nele achar que se Caim teve proteção, ele também teria. Vai lá. Caim teve relações com sua mulher, ficou grávida e deu à luz a Enoque. Tá. E o nome de seu filho. A Enoque. Então tá. Caim, filho Enoque. Os netos de Caim. Vamos lá. Irade, Meujael, Metusael e Lameque. Ele entendeu que pelo fato dele ser neto de Caim, que a proteção de Deus também se estenderia a ele. Para terminar, qual é o erro de Lameque aqui? Qual é o erro de Lameque? Vamos lá. A quantas gerações Deus prometeu proteção? A quantas gerações? O que Deus fala? 1000 gerações. Né? 1000 gerações. Eu vou trazer esse texto na próxima semana para vocês. Agora que me surgiu isso, então eu não tenho o texto aqui para falar. E não dá para procurar ali, que eu vou ficar 2 horas com a mão esquerda tentando procurar. Até 1000 gerações, né? É a bênção de Deus sobre os justos. Sobre os justos. Perceberam que a ênfase que eu estou dando? Sobre os justos. Lameque tirou isso, não sei de onde, que ele sendo a 3ª geração, porque não era filho, ele era neto, de Caim, e Caim gozando da proteção de Deus, que ele também gozaria da proteção de Deus. Aí a minha pergunta para encerrar o assunto aqui hoje. Mas Deus considerava Caim justo para proteger até 1000 gerações dele? Deus considerava Caim justo? Então tá, semana que vem, se Deus quiser, meus irmãos. Senhor, muita luta. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta a conversar e a estudar a palavra de Deus, ok? Fiquem com Deus, que a graça e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o infinito amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus, porque o nosso Rei é fiel. Amém? Fiquem com Deus.